Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus está no controle de todas as coisas. No livro de Gênesis, o capítulo 16, o verso 7 e o verso 11, diz assim: E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. O 11. Disse-lhes também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Nós já conhecemos a história de Agar e muitas das vezes nós estamos em alguns desertos e esses desertos nos impedem de ver a solução. E não vendo a solução, começa a vir os medos, as guerras internas, em que nós dizemos que não vamos conseguir. Só que o texto vai dizer que Agar está grávida, Agar está gerando algo. E geralmente, quando nós estamos gerando algo espiritual, uma bênção que vai acontecer em nossas vidas, que já está dentro de nosso ventre espiritual, a tendência do adversário é se levantar contra as nossas vidas para que venhamos abortar aquilo que Deus gerou dentro de nós. Mas o texto diz que o anjo está acompanhando Agar, ao ponto de Agar não ver a fonte que está perto dela. E a fonte não está no manancial, a fonte, a Bíblia diz que está no deserto. E a dor de Agar não permitiu, ela não se permite ver a solução perto dela. E talvez você esteja assim. Você está grávida espiritualmente, tem uma bênção que está próxima de chegar na sua vida. E às vezes, por algum motivo, alguém te expulsou de casa. Alguém mandou você embora. Mas o texto diz que o anjo vai falar com ela e diz: volte lá e se humilhe diante da sua senhora. Uma pessoa grávida que foi expulsa da casa e agora tem que voltar por ordem de Deus. Mas o texto vai dizer que ela está grávida e quem coloca o nome de Ismael não é o homem, quem coloca o nome de Ismael é o próprio Deus. E se chamarás Ismael, ou seja, o Deus que ouve, ou o Deus que ouvirá. Então é necessário que nós entendamos que no meio do deserto, ou no caminho do deserto, Deus está cuidando de nós. E o que está sendo gerado dentro de nós vai ter crescimento. Observe que chega um ponto em que a criança dentro de um ventre, ela não consegue mais ter espaço. O espaço vai ficando pequeno. E a tendência de 9 meses é essa criança sair. Louvado seja Deus. Porque já não há mais um espaço. Eu quero te dizer nesta manhã em que Deus está trabalhando no teu ventre espiritual, dizendo: a tua bênção não tem mais espaço no teu ventre. Ela vai ter que sair para que todos possam ver, aleluia, que Deus está gerando algo dentro do teu ventre espiritual. Só que o texto diz em que agora Agar, ela consegue Ismael. E ela começa agora a zombar da sua senhora. O que acontece? A senhora diz: tem que expulsar esse menino daqui. Esse menino precisa sair daqui, não pode ir para ali, para ficar mais aqui em nosso meio. Só que o texto diz: olha, Abraão, faz o que Sara está pedindo, porque serás também uma grande nação. E Agar sai agora com odre, com pão e com seu filho no colo. E volta Agar de novo para o deserto. Talvez você está falando para a tua própria vida, dizendo: eu vou voltar para o mesmo lugar. Eu saí do deserto, agora vou voltar de novo para o deserto. Tenha o conselho de Deus para o teu coração.
Deus está com você no deserto. O Deus que vê, o Deus que ouve e o Deus que vai te responder está com você no deserto. Não adianta, o deserto não vai te parar, porque você vai crescer no meio do deserto. Você vai gerar no meio do deserto. Porque o Deus que disse a Abraão, olha, você vai ter Isaac, mas de Ismael eu vou fazer também uma grande nação. Há uma necessidade em que no meio do deserto você aprenda, eu aprenda, nós aprendemos em que Deus está cuidando de nós no deserto. Quer ver? No capítulo 13 de Êxodo, olha que coisa linda o Senhor vai falar aqui. Capítulo 13, o verso 17. Aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo de Deus, não levou pelo caminho da terra dos filisteus, que está mais perto, porque Deus disse para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. O próprio Deus não quis levar o povo de Israel por um caminho mais curto, um caminho mais perto do Egito. Por quê? Porque quando vem as lutas, a tendência nossa é nos lembrar daquilo do passado. Mas nosso Deus é sábio. Ele disse, eu vou levar você para um caminho mais distante, porque quanto mais distante do Egito você estiver, aleluia, você não vai ter possibilidade de ir para o Egito. Deus não te tirou do Egito para você voltar, meu irmão. Deus não te tirou do Egito para você voltar, minha irmã. O deserto vai te trazer crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não levou o povo de Israel pelo lugar mais perto, pelo caminho mais perto, mas sim pelo caminho mais longe. Porque quanto mais tempo você passa no deserto, mais você tem resistência. O sol escaldante não vai poder te parar. Olha o versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para o alumiar, para que caminhasse diante, de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. À medida que você vai caminhando no deserto, Deus vai te dando nuvem pelo dia, para que você não pare. Você não pode parar no meio desse deserto. O Senhor está colocando, aleluia, uma nuvem dizendo, eu estou, aleluia, fazendo com que ela descanse, com que ele descanse. À noite tem uma coluna de fogo para te aquecer, meu irmão, minha irmã, para te guiar. Porque o inimigo de nossa alma, ele está achando que vai nos parar, mas quem nos levou para o deserto tem um propósito de crescimento e você vai crescer no meio deste deserto. Determine isso na sua vida, meu irmão. Determine isso na sua vida, minha irmã, porque você vai crescer no deserto. Ismael, aquele que ouve ou aquele que ouvirá. Ou seja, Deus te ouviu hoje e vai te ouvir no futuro, minha querida, meu querido. Olha o capítulo 14 e o verso 13. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Oh, aleluia! Satanás pensa em que o deserto vai nos parar, vai nos encerrar. Não, o Senhor está dizendo nesta manhã para o teu coração, não pare, o deserto vai fazer com que você cresça para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Ó, o deserto parou, encerrou eles. Eu não sei qual é o teu deserto, meu irmão.
Não sei qual é o teu deserto, minha irmã, se é uma enfermidade na carne, na alma, se é guerra na mente, não sei, mas o que eu sei é que Deus vai entrar com providência e o Egito não faz parte mais da sua vida. Oh, glória! O Egito não faz parte mais da sua vida porque Deus te levou pelo caminho distante. Oh, aleluia! Deus te levou para distante para te ensinar, para me ensinar, colocar suas leis em nós. O deserto não vai nos parar, vai nos fazer crescer no deserto. Quer ver? A Bíblia diz no livro de Jeremias, em que os que confiam no Senhor será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, e cujo as suas folhas não caem, e no dia de sequidão as suas folhas ficam verdes e não para de dar frutos. Talvez você diga que essa enfermidade vai te parar. Talvez você diga que esta luta financeira vai te parar, não vai te parar nada, porque Deus é o dono do ouro, o dono da prata, Deus é o próprio médico, Ele é a própria sabedoria, Ele está te curando nesta manhã e eu profetizo sobre a tua vida que a cura na tua alma, a cura na tua carne, a cura nas tuas finanças, no teu casamento, Deus está curando para a glória dEle. Calma. Olha o que ele vai dizer. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. O meu pai quebra o laço, corta a lança e queima os carros no fogo. Louvado seja Deus. Olha o que vai dizer aqui, capítulo 43 de Isaías. Olha que coisa linda. Isaías 43, o verso 18. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor fala no nosso coração nesta manhã. Isaías 43, o verso 18. Diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não saberás? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, pare de se lembrar do passado. Pare de se lembrar do passado. O passado tem te parado. O passado tem te estagnado. Não vai voltar para o Egito, vai continuar marchando. Aleluia, porque tem uma terra prometida e que Deus prometeu a mim e a você. Olha que negócio lindo. E eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a sua luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos dos avestruz, porque porei água no deserto e rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Você é eleita do Senhor, você é eleito do Senhor. O teu Deus não vai te deixar sozinho no meio desse deserto. Ele está contigo. O Deus que ouve, o Deus que ouvirá estar contigo. Aleluia! Ele não perdeu o controle, meu querido. Ele não perdeu o controle, minha querida. Ele está te levando para o deserto para te ensinar a aprender, a ser forte. Aleluia! Ele está contigo para a glória e honra de Jesus. Vamos lá agora para Marcos capítulo 8. Olha que coisa linda que eu achei aqui dentro da palavra do Cordeiro. Existem situações em nossas vidas em que o deserto ele vai nos preparar. Quando a sunamita aparece para Salomão, ela vai dizer: meu Senhor, eu estou queimada, sou morena, queimada do sol. O sol nos dá estrutura. O sol nos queima, mas não nos mata. O deserto é para você crescer, meu irmão. O teu casamento vai crescer no meio do deserto. O teu filho vai crescer no meio do deserto. Deus está cuidando do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, da tua filha. Deus está cuidando da tua história.
Você vai crescer no deserto. Queira Faraó ou não, você vai crescer. A terra não vai te parar, o mar vermelho não vai te parar, porque Deus está contigo. Diz assim, o verso 3. Se o deixei ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Guarde isso, alguns deles vieram de longe. Observe, quantos de nós, eu tenho 12 anos que vim do Egito, ai de calabandorécia, aleluia, eu tenho 12 anos que vim do Egito, Satanás queria me parar, quer me parar, mas não vai conseguir, sabe por quê? Porque Deus sabe que eu vim de longe. Quanto tempo tem você no Evangelho? Quanto tempo tem você na presença do Senhor? Vai desistir agora? Vai parar agora? Não, você vai prosseguir, porque Jesus tem compaixão de ti e sabe das tuas fraquezas, das tuas limitações. Ele sabe de tudo, do que você está passando. Só não pare. Eles vieram de longe. Olha o 4. E os seus discípulos responderam-lhes: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui nesse deserto? É o que os homens fazem. Querem nos expulsar de perto de Cristo. Querem nos tirar do deserto. Mas o dono do deserto, quem passou pelo deserto 40 dias e 40 noites, sabe do que está falando, sabe das tuas fraquezas, meu irmão, sabe das tuas fraquezas, minha irmã, das lutas que você passa, mas Deus tem compaixão de você no meio desse deserto. Eu tenho compaixão deles e sei que eles vieram de longe. Satisfazê-lo de pão aqui nesse deserto? Olha a resposta. Ordenou à multidão que se assentasse no chão e, tomando 7 pães, tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante dele, e puseram-nos diante da multidão. Jesus não vê como o discípulo vê, meu querido. Jesus não vê como o discípulo vê, minha querida. Jesus está além de mim, de você. Ele disse que os meus pensamentos não são os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. O caminho de Deus é grande, é distante, porém Ele está com você e comigo no deserto. Tem pão no deserto para você. Deus se compadece de você, meu irmão. Deus se compadece de você, minha irmã. Deus se compadece de nós. Talvez não tenha alimento em casa. A viúva também não tinha. O deserto daquela viúva era de fome. Mas a Bíblia diz que Elias saiu do deserto. Secou a fonte ali. E Jesus já tinha lá preparado uma viúva. Aleluia. Talvez você ache impossibilitado de dizer que não tem alimento e que você vai comer e vai morrer com seu filho. Não. A H também disse que ia colocar Ismael num cantinho lá. E que Ismael ia morrer, as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida, não vai morrer, as promessas de Deus ainda estão de pé na sua vida. Olha que vai dizer aqui o texto, capítulo 21, o verso 13, mas também dos filhos desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. O versículo 16, e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. No momento de dor, de angústia, a tendência é largar os nossos sonhos. Só que o Deus que ouve, o Deus que ouvirá, está cuidando do teu filho espiritual, do teu filho físico. Quem cuida da tua família é Deus. O teu filho, a tua filha pertence a Deus, é herança do Senhor. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temais, porque Deus ouviu, aleluia, o choro do rapaz, a voz do rapaz, desde o lugar aonde está. Não importa onde você esteja, Deus está ouvindo o teu clamor, aleluia. O versículo 21, e habitou no deserto de Parã, a sua mãe tomou
tomou-lhe mulher da terra do Egito. Que coisa linda. Cresceu no deserto. Você vai crescer no deserto, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que Deus nos dê graça. Minha irmã, meu irmão, que o Senhor continue nos orientando. O deserto te vai fazer crescer. Você vai crescer no meio do deserto. Você vai crescer no meio do deserto. Este deserto não é para te parar. Você não vai ficar embaraçada. Você não vai ficar embaraçado. Deus vai quebrar as algemas e você vai passar o mar vermelho e vai cantar o hino da vitória. Deus abençoe em o nome de Jesus.